No meio do pasto, pequenas montanhas de barro com formatos e alturas bem diferentes. No verde da pastagem, o marrom se destaca. O gado tem dividido o espaço com outros colegas de campo. Pequenos e difíceis de se ver, os cupins têm feito morada nas pastagens. As casas construídas por eles mesmos chamam a atenção. Uma realidade que pode ser notada em diversos cantos, mas principalmente nas fazendas. Há 4 anos, o Osmar enfrenta uma luta para acabar com os ninhos de cupins na propriedade dele em Uberlândia. Apesar de ajudarem a decompor a matéria orgânica no solo e contribuir para a biodiversidade, os insetos são notáveis pela capacidade de causar danos em ambientes rurais e urbanos. Prejuízos que o Osmar já tem monitorado. O prejuízo, na minha opinião, são 2. O primeiro, que ela é um sinal para você que a sua terra está com algum problema, né? E principalmente o aparecimento de cupim, ele te indica que a terra, o solo está precisando de correção, né? De um melhoramento, né? de um tratamento específico. No caso é calcário, enfim, para levantar o pH do solo, né? E o outro entrave é a questão que quando você vai trabalhar essa área, ele atrapalha até o trânsito de máquinas, né? Conforme a altura do montículo, né? Ele atrapalha o trânsito de trator, que às vezes você pode até, como se diz, parar num monte desse aí pela altura dele. Os cupins de solo têm uma certa preferência pela vida no campo. Entre pastagens e lavouras, os insetos escolhem fazer morada nos pastos. Vivendo debaixo do solo, a preferência se dá por locais escuros, úmidos e de difícil acesso. Eles também optam por pastos que ofereçam alimentação e condições de desenvolvimento. Segundo este agrônomo, a simpatia pela pastagem está ligada pela frequência do manejo do solo no local, já que a movimentação de terra no pasto é bem menor do que das lavouras. No caso das lavouras, o que acontece? Existe um movimento de máquinas muito grande, né? Então, no preparo do solo, no plantio, na colheita, então eles são grandes empecilhos. No caso da pastagem, o que acontece? O manejo que se tem é em relação à questão do pasto, né? Então, na realidade, são os animais que vão fazendo o pastejo e com isso o que a gente observa? Que existe pouca movimentação de máquinas. A não ser o que? A maioria do nosso gado, ele é criado de forma extensiva, né? Ou seja, eles são soltos no ambiente e são recolhidos ou são contados em relação à questão principalmente de quantidade de animais. Então, por isso que a gente observa que, na maioria das vezes, o proprietário ele passa meses ou semanas sem vir em determinadas áreas. Então, por isso, né, é que você vê uma incidência maior em relação a isso. Assim como as abelhas e formigas, os cupins também se organizam em sociedade e todo o trabalho é dividido de forma hierárquica nos chamados cupinzeiros. Aqui a gente pode observar, inclusive, as cavidades, os buraquinhos por onde os cupins, chamados de operários, entram para levar alimentos aqui para essa estrutura que é feita de barro. Aqui dentro também moram os cupins chamados de soldados, eles que vão fazer a defesa do cupinzeiro com as mandíbulas em caso de invasão de algum inimigo. E por fim, temos morando aqui dentro o chamado casal real, machos e fêmeas, reis e rainhas, que têm 2 únicas funções, a de reprodução de novos cupins e a criação de novos cupinzeiros. Um único ninho pode ter mais de 1 milhão de habitantes, já que a rainha bota cerca de 3 milhões de ovos em cada reprodução. Os reprodutores podem ser vistos no dia a dia urbano. Os conhecidos bichinhos de luz, ou popularmente chamados de aleluia, são exemplos de cupins reprodutores, que saem da colônia original para construir outros núcleos. O período chuvoso tende a aumentar o número de cupinzeiros. A construção de um novo ninho pode demorar anos.
estamos entrando no período chuvoso. Então, nesse meio, o que vai acontecer? Existe uma revoada maior dessas colônias, né? E aí a gente vai observar o seguinte: aumentou a temperatura, eles vão formar novas colônias. Chuva, o solo vai estar o quê? Mais úmido, mais fácil deles começarem o processo de trabalhar isso. Então, com o passar do tempo, você vai ver que ele vai formando a sua própria colônia com novos insetos, né? E daí, algum tempo, o produtor vem, de repente ele já olha e ele vai identificando onde vão surgindo novos cupinzeiros na área. Ao contrário do que muita gente pensa, para evitar que os insetos se multipliquem, colocar fogo no cupinzeiro não é uma solução. Se o ninho não for erradicado, os cupins passam a atacar outros locais ainda não tratados. A descupinização é o melhor método para eliminar os insetos do solo. O controle da espécie é feito através da aplicação de produtos químicos. O trabalho consiste em perfurar o ninho e aplicar o veneno, formando uma barreira química contra os cupins. Um procedimento que deve ser feito pelo produtor rural assim que notar a presença da colônia. São uma série de manejos, né? E não é uma vez só que você vai fazer isso. O cara vem aqui, o produtor vem aqui hoje, aplicou e some, nunca mais volta. Ele tem todo o manejo, ele vem, ele tem que controlar, matar os cupins que estão lá dentro. Depois ele vem com o trator, ele vai retirar isso. Aí ele começa a fazer um processo de correção desse solo. Então, é uma sequência que ela deve ser feita obedecendo o período do ano que vai estar também. E também não adianta você simplesmente ir lá e arrancar o cupim se você não matar todos os insetos que estão ali dentro, porque eles vão instalar numa nova colônia. O controle de cupins é necessário para prevenir danos. Os insetos não trazem risco à saúde de animais. A preocupação maior deve ser com o solo. Uma das medidas mais simples e eficientes é fazer a correção da acidez da terra. Para isto, é necessário uma análise química. A correção traz benefícios. Uma delas é que, com a acidez corrigida, o solo se torna menos propício ao desenvolvimento dos cupins. Eu tenho que tomar cuidado, né, em relação à questão das aplicações, o tipo de produto que eu vou usar. Por exemplo, se eu tenho gado na área, né, eu tenho que cuidar desses animais também e, melhor ainda, né, depois eu tenho que vir fazendo uma correção desse solo. Mesmo diante da preocupação com os transtornos que os cupinzeiros trazem aos pastos, a morada dos insetos chama a atenção pela beleza exuberante da natureza. Os caminhos criados e percorridos pelos cupins criam peças decorativas que despertam a atenção de várias pessoas, que acabam levando para casa os ninhos. Apesar da natureza demonstrar o quão artista ela é preciso ficar atento para não infestar o lar com outras espécies do inseto. Já aconteceu casos de pessoas acharem o cupinzeiro bonito, arranca ele aqui e leva para casa, né? E de repente ele está levando uma colônia de cupim para casa dele. Então, de repente, ele olha, já começou a sair um montinho de terra, alguma coisa assim, e aí o que é? Ele vai formar uma nova colônia. E aí o que acontece? Ele vai para áreas, principalmente áreas escondidas, né, da casa. Então ele vai para cima, no sótão, na laje, ou você vê ele formar uma colônia em áreas que às vezes você menos imagina e você vai encontrar eles ali também.